Vamos iniciar a correção do PET do 7º ano, volume 1 de 2021, de Matemática, semana 1. Eu sou bolsista residente Luiz Vinícius e estarei realizando com vocês a correção de alguns PETs durante o ano. Vamos iniciar então a primeira questão. Sobre os números naturais 2, 5, 6, 10 e 13, responda o que se pede. Quais destes números são primos e quais são compostos? Para responder essa primeira pergunta, a gente vai usar a definição a gente vai procurar definir os conjuntos dos divisores e os conjuntos dos múltiplos de cada número. Primeiro, o do 2. Os conjuntos de divisores do 2 é o 1 e o 2. Os múltiplos de 2 vai de 0, 2 e vai de 2 em 2 infinitamente. Os divisores de 5 é o 1 e o 5. Os múltiplos de 5 vai de 0 a infinito, seguindo essa mesma linha de raciocínio, de 5 em 5. Os divisores de 6 é o 1, o 2, o 3 e o 6. E os múltiplos de 6 é de 0 a infinito, vai de 6 em 6. Os divisores de 10 é 1, 2, 5 e o 10. E os múltiplos de 10 vai de 0 a infinito, de 10 em 10. E por fim, os divisores de 13, que é o 1 e o 13. E os múltiplos de 13 é de 0 a infinito, e de 13 em 13. Então, para a gente responder agora quais destes números são primos, a gente lembra que números primos possuem apenas dois divisores diferentes. Então, olhando aqui, a gente vê que esse tem 2, esse também tem 2 e esse. Então, a gente já sabe que esses são os primos. Então, o 2, o 5 e o 13 são primos. Quais são compostos? Números compostos possuem mais de dois divisores diferentes. Então, a gente vê que o 6 e o 10 têm mais de dois divisores. Então, 6 e 10 são compostos. Próxima pergunta. Algum ou alguns destes números podem ser múltiplos um do outro ou outros? Quais? Descreva-os. Quais desses números aqui ele pode ser múltiplo tanto de um quanto de outro? Sim, o 6 e o 10 são múltiplos de 2 e 10 é múltiplo de 5, certo? Algum ou alguns destes números podem ser divisores um do outro ou outros, quais? Descreva-os. Agora, da divisão, dos divisores. Quais deles podem ser divisores um do outro? Temos que sim, né? 2 é divisor de 6 e 2 e 5 são divisores de 10, certo? Agora vamos para a próxima questão. Questão 2. Laura comprou 57 balas e distribuirá para os alunos da sua turma. Sabendo que ela pretende dar pelo menos 2 balas para cada aluno e que não irá sobrar nenhuma bala, descubra a quantidade máxima de alunos que poderão receber balas e quantas balas cada aluno irá receber. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, a gente vai definir o conjunto de divisores do número 57 e a partir disso a gente vai encontrar a resposta. Então, para a gente encontrar os divisores de um número, a gente fatora o número 57. Fatorando, a gente vai ter os divisores, que no caso é o 1, o 3, o 19 e o 57. Ele tem 4 divisores. Seguindo essa linha de raciocínio, ela quer, que distribui na sala. Então, a gente primeiro faz 57 dividido para 19 dá 3. Então, a gente já tem uma possível resposta.
sendo ela 19 alunos e cada aluno receberá 3 balas. Essa é a solução mais provável. Tem essa outra, que não é muito habitual nem muito provável. 57 dividido para 3, que é igual a 19. Ou seja, ela teria 3 alunos e cada aluno receberia 19 balas. É algo menos provável, então a gente utiliza a que é mais provável, que seria a quantidade máxima será de 19 alunos e cada aluno receberá 3 balas. Questão 3. O médico de Roseli lhe receitou 3 medicamentos e cada um deve ser tomado em horários diferentes. O remédio A deve ser tomado de 4 em 4 horas, o medicamento B de 5 em 5 horas e o medicamento C de 6 em 6 horas. Sabendo que ela tomou inicialmente os 3 ao mesmo tempo, depois de quantas horas ela irá tomar estes 3 medicamentos ao mesmo tempo novamente? Aí tem a opção 24 horas, 30 horas, 48 horas e 60 horas. O que a gente deverá fazer primeiro? A gente vai pegar os múltiplos de 4, que são 4 com 4, 8, com 4, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60 e 64. A mesma coisa com 5. Vamos ver quais os múltiplos de 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 e 65. E tem o outro remédio, esse daqui é o A. Esse é o B. E o C, que é o de 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 e 66. Agora, o que a gente pode observar? Que o 20 ele é múltiplo tanto de 4, tanto de 5. No caso, esses números C são as horas, em 4 em 4 horas, em 8 em 8 horas, em 12 em 12 horas, e assim por diante. A gente percebe que em 4 e em 5 repete as horas, em 20 em 20, mas já no 6 não. Qual outro número que a gente pode ver aqui que ele repete nos 3 divisores? O 60. Tá vendo? Então, ela irá tomar esses 3 medicamentos ao mesmo tempo novamente quando der 60 horas. Correto? Tem outra maneira, né? Que digamos ser mais fácil para resolver isso, em vez da gente colocar todos os múltiplos de cada número. É o chamado MMC, o mínimo múltiplo comum. A gente vai pegar os 3 valores, que é o 4, o 5 e o 6, e vai realizar a fatoração. Aí a gente sempre começa pelo 2 e vai dividindo. Aí no final a gente multiplica todos e vai achar a resposta. Vamos ver aqui. Tá vendo? 4, 5, 6. Aí pego 2. 4 dividido por 2, 2. Repete o 5. 6 dividido por 2, 3. Repete o 2 para ficar com 1. Aí terminou com 2, a gente passa por 3. E
no final o 5, até ficar tudo igual aqui no 1. Multiplicando, dá 60. Então a gente sabe que quando der 60 horas, ela vai tomar todos juntos novamente, correto? Questão 4. Um jogo proposto pela professora Sandra consistia na escolha de um número natural com 2 algarismos que tivesse o maior número de divisores possíveis. Qual dos alunos abaixo ganhou o jogo? Adriel escolheu o número 96, Breno escolheu o número 55, Carlos escolheu o número 48, Diego escolheu o número 99. Então a gente vai ter que realizar os divisores de cada número e ver qual que vai ter mais números de divisores e a gente vai saber qual que vai ganhar o jogo, certo? Primeiro a gente começa pelo Adriel. Então a gente pega o 96, ele é divisível. O 2, 96 dividido por 1 dá 96. 96 dividido por 2, que dá 48. E assim por diante. Todos esses é divisível por 96. E sempre ao final a gente sabe que é ele mesmo. Sempre começa pelo 1 e por ele mesmo no final. Então, o 2 é divisível de 3, o 3 é divisor de 96, o 4 é divisor de 96, o 8, o 12, o 16, o 24, o 32, o 36, o 48 e o próprio 96. Agora a gente vai olhar o do próximo, que é 55. A gente sempre tem o 1, o 5, o 11 e o 55. Aqui houve um erro, tá, gente? Desculpa, aqui é 55. Ok? Em seguida, o número 48. Aí você pega todos os números que é divisor dele. O 2, você pode dividir o 48. O 2, que vai dar 24. E assim por diante. Divisor são os números que você pega e divide por ele e dá exato, ou seja, não sobra resto. Então é chamado de divisor. E por fim, o número 49. Tá aqui os divisores dele. 99, gente, perdão. Aqui é 99. Após realizar essa descoberta dos divisores, a gente vê qual desses que tem maior. O primeiro, correto? Então, quem ganhou o jogo foi o Adriel, que escolheu o número 96. Correto? Vamos para a próxima questão. Observe o quadro e faça o que se pede. Aí tem um quadro do 1 ao 100, certo? Marque com traço horizontal todos os números primos. Lembrando daquela primeira questão, números primos são aqueles que é divisível por 1 ou por ele mesmo. Para ficar fácil também a gente pode considerar eles como números feios, aqueles que a gente vê que divide e a gente não consegue valor exato, né? Não consegue dividir por qualquer número. E aí a gente começa aqui, o 2, ele é o único número par que é primo. O 3 não divide por todo mundo. O 5, esses são todos números que a gente sabe que é feio, o 9 divide por, né?
O 10 não é primo. O 11, o 13, o 15 divisível, o 17 não é, o 19, o 18 é por 2, o 21 é por 3, o 23 não tem, o 25 tem, o 26 também tem, o 27 tem, o 29 não tem. São aqueles números que a gente não consegue dividir por outro que consiga uma resposta exata. Então, é considerado primo aqueles que a gente faz a divisão e não tem o resto. O 37, o 32 é dividido por 2, o 33 por 3 e assim por diante. O 39 é dividido por 3. Aqui temos o 41, o 43, o 47, o 48, o 49 é, o 50 também, o 51, o 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e o 97, certo? Então esses são os números primos, são considerados aqueles números feios que a gente não consegue uma divisão exata. Agora a gente vai circular todos os múltiplos de 5, ou seja, são aqueles que são terminados, né, em 5 e em 10. Então será todos esses dessa fileira. E também são aqueles terminados em 10. Então esses. O círculo não está ficando perfeito, mas enfim. E o 100. Qual que é o próximo? Faça um traço diagonal em todos os múltiplos de 4. Vou mudar aqui a cor. Vou colocar de azul. Então, quais que são os múltiplos de 4? São aqueles que você multiplica por 4 e consegue uma resposta exata. O próprio 4, o 8, o 12, o 16, o 20, 24, 28. Seria a tabuada do 4, o 32, o 36, o 40,
44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 e o 100. Certo? Então, esses são os múltiplos de 4. Agora, marque com um ponto todos os divisores de 75. Quais que são os números que dividem 75, certo? A gente sabe que o número 1, ele divide todos, né? O 1 dividido por 75 dá 75. Por 2, 75 por 2 dá número exato? Não. Então, ele não é divisor do 75. O próximo, o 3. O 3 é, certo? Que dá 20 e 25. O próximo, a gente olha o 4. Se ele é, ele não é. Aí a gente vai para o 5. 75. Dividindo por 5 dá 15. Agora, o 15 também é. Entre o 5 até o 15 não temos nenhum que é divisor do 75. Depois do 25 a gente tem o 25. Entre esses aqui também não tem. E por fim, o 75. Aí a gente vai marcar com ponto todos os divisores de 75, que são o 1, o 3, o 5, 15, 25 e o 75. Certo? Então já temos aí marcado. E na letra E, existe algum ou alguns números que foi ou foram marcados nas letras B e C ao mesmo tempo? Se sim, descreva-os. Qual é o menor deles e o que este número significa? Na letra B e C, foi pedido os números, circular todos os números múltiplos de 5. Então, está todos aqui circulados. E na letra C, fazer um traço na diagonal, todos os múltiplos de 4. Qual o número que foi repetido tanto no 4, quanto na letra B e quanto na letra C, que seriam os múltiplos em comum entre 4 e 5, que são os números que vão estar circulados e com traço na diagonal, que eles serão os números múltiplos em comum de 4 e 5, ou seja, o 20 ele é múltiplo tanto de 4 quanto de 5.
Qual que é o outro? O 40, o 60, o 80 e o 100. Todos esses aqui, eles são múltiplos comuns de 4 e de 5. E depois a pergunta. Então, existe alguns números que foram marcados nas letras B e C ao mesmo tempo? Se sim, descreva-os. Sim. No caso, o 20, o 40, 60, 80 e o 100. E qual? Aí descreva-os. Então, a gente já descreveu. Qual é o menor número? O 20. E o que ele significa? O que o 20 significa? Ele é um mínimo múltiplo comum, né? O MMC de 4 e 5. Ele é o menor, então ele é um mínimo entre os múltiplos comuns de 4 e 5. Então, essa foi a última questão. Obrigado e até a próxima correção.